Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou passar aqui mais uma vez, essa noite, para ministrar uma palavra do Senhor, uma palavra abençoada do Senhor, da palavra de Deus para as nossas vidas. E uma oportunidade muito rica para aquilo que nós estamos vivendo hoje, para aquilo que temos vivenciado, temos visto o que tem acontecido nos nossos dias. E essa palavra, eu creio que ela trará grandes lições para a nossa vida. Para você que está ouvindo, para mim também que vou estar ministrando, eu creio que ela vai trazer grandes lições para mim também. E essa palavra, eu não vou ler, mas aqui eu vou expressar aquilo que eu vou lembrando, que é uma história que eu já li, mas vou tentar passar para você de uma melhor forma possível. Ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 16. E o título lá é A Vinha de Nabote. Conta a história, que está lá, que Nabote tinha uma vinha, Nabote da cidade de Jezreel, tinha uma vinha plantada ao lado do palácio do rei de Israel, Acabe. E certo dia, Acabe vai até Nabote, ele faz uma proposta acerca daquela vinha que estava ali, ficava vizinho ao seu palácio. E Acabe disse assim para Nabote: Nabote, faça o seguinte, me venda, me dê essa sua vinha, e eu vou dar para você um terreno melhor, maior, mais produtivo. Ou então, se não, diga qual o valor. Diga quanto vale essa vinha e eu vou te pagar. E Nabote de imediato já disse para Acabe que longe dele tal coisa. Ele vendeu a herança que seus pais deixaram para ele. E ali Acabe, quando recebe aquela negativa de Nabote, vai para sua casa triste, vai para sua casa ali com aquela resposta negativa no seu coração, entra no seu quarto e lá fica triste, sem comer, que eu vou parafrasear assim, tomar a postura de um rei, vestir as suas vestes, se alegrar ali, comer, se banquetear. E a sua esposa Jezabel entra no quarto quando vê o rei naquela situação, pergunta para ele o que está acontecendo. E ali, o rei Acabe fala para ela, expressa para ela toda a história que se passou ali com Nabote. Então, a Jezabel dirige a seguinte palavra para ele: Ô rei, deixa eu dizer uma coisa. Aqui eu vou falar com as minhas palavras. Isso é a atitude de um rei que você está tomando agora? É desse jeito que você age como rei? É dessa maneira que você se considera rei? Um homem comum te nega a venda de um terreno que, se você quisesse, era seu, você tomaria posse dele? E você toma essa postura como um rei, e além do mais está aqui triste? Homem, se levante, vá comer, vá se alegrar, porque eu vou tomar posse dessa vinha e vou lhe dar. E ali o que é a atitude de Jezabel? Ela pega, escreve cartas às lideranças de Israel, ali coloca o selo do rei e manda que coloquem, façam uma reunião ali pública nas praças, sei lá, e ali coloquem Nabote à frente e que as autoridades contratassem 2 homens vadios, 2 homens maus, para lançar acusações contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Coisa que a palavra de Deus, ela já condena esse tipo de atitude. E a pena por alguém que blasfemasse contra Deus, lançasse impropérios contra Deus ou contra o rei, era a morte. Então, quem acreditar, né? Na palavra de um rei ou na palavra de um homem comum? É claro que as pessoas iam acreditar na palavra do rei. Então assim se sucedeu. Ela ali mandou cartas, a liderança contratou 2 homens ruins que ali acusaram e Nabote foi apedrejado. E quando ela recebeu a notícia dos líderes que Nabote havia sido morto,
Ela vai lá até o rei e diz para ele: olha, agora vai tomar posse da tua vinha. Eu já conquistei ela para você. Vai lá e toma posse. É tua. Se alegre. É sua. Então, o que essa palavra, meu irmão, o que essa palavra ela tem conosco hoje, naquilo que nós temos vivido hoje? Vamos ao começo da história. O rei Acabe, a proposta que ele fez para Nabote foi uma oferta justa. Como eu falei agora no finalzinho, se o rei quisesse, ele tomaria posse dela, fazia o que quisesse, e o Nabote não podia dizer nada, porque o rei ele tinha direito sobre qualquer terra que ele quisesse. O que ele quisesse, ele teria direito. Era autoridade sobre a população, sobre o povo, sobre o país. Então ele tinha direito e ninguém podia dizer nada. Mas ele foi justo, mesmo sendo um rei ímpio, como a palavra de Deus já fala que Acabe foi um dos piores ou um dos ruins reis de Israel. Ele foi justo, ele foi honesto em ofertar a Nabote o preço que ele quisesse, ou então um terreno melhor. E ali Nabote usa o nome de Deus. Longe de mim tal coisa, que Deus me impeça de eu vender, desfazer-se daquilo que os meus pais guardaram para mim como herança. Com alguém que tem conhecimento e intimidade com Deus, usa o nome de Deus para recusar uma oferta de um rei. Ele esqueceu de um princípio interessante, meu irmão. Ele esqueceu de uma coisa que a palavra de Deus já nos ensina. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Ele esqueceu desse detalhe na sua vida. Conhecendo, sendo vizinho, tendo ali uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe, conhecendo quem era Acabe, quem era Jezabel, ele esqueceu de um detalhe importante, que a palavra de Deus já fala. O simples, ele vê o perigo, passa e sofre o dano. Está lá em Provérbios 23, depois você confira. Já o prudente, ele passa em largo. São detalhes pequenos que nós nos enganchamos e perdemos muitas coisas na nossa vida, como Nabote perdeu. O perigo estava, é como quem diz, o perigo mora ao lado. O perigo estava ao lado da sua vinha. Não sei se ali era o terreno da sua casa, mas fala que era a vinha. O perigo estava logo ao seu lado. E ele não mediu as consequências da sua palavra. Ele recusou vender ou trocar aquela vinha. E ali Jezabel arma uma cilada para ele. E ali acontece com ele, meu irmão, o que tem acontecido com muitas pessoas. O que talvez aconteça conosco também. Nesses últimos dias, ou os dias para trás, ou os dias para frente também, se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, para aquilo que temos dado valor na nossa vida. Ele não percebe o perigo que estava passando, se recusa, então ele é morto. E aquilo que ele valorizou, um terreno, coisas terrenas, ele não perdeu somente aquilo que ele supervalorizou, a herança que seus pais tinham deixado para ele, um pedaço de terra, mas ele perdeu a própria vida. Aí, vamos mais um pouquinho. Se ele fosse casado, ele perdeu a esposa. Se ele tivesse filhos, ele perdeu os filhos. Se ele ainda tivesse os pais, ele perdeu os pais. Se ele tivesse bens materiais, ele perdeu tudo e deixou para outro. Aquilo que ele supervalorizou, um terreno, trouxe para ele consequências muito maiores ainda. Queridos, trazendo para a nossa vida, muitas vezes nós estamos supervalorizando coisas materiais, esquecendo-nos que aquilo pode nos trazer grandes prejuízos, grandes percas. Quantas pessoas não ficam doentes, meu irmão, por causa do trabalho? Quantas pessoas não caem doentes de tanto trabalhar, de tanto buscar trazer para dentro da sua casa o melhor, esquecendo-se que a saúde é mais importante. Sem ela a gente não consegue trabalhar. E um detalhe mais importante ainda, quantas pessoas não perdem a intimidade com Deus
não perdem o melhor de Deus em suas vidas, aquela proximidade com o Senhor, porque estão correndo atrás de coisas materiais? Quantas pessoas não perdem os filhos para as drogas? Quantas pessoas não perdem um casamento? Mas estão correndo atrás de coisas melhores para colocar dentro de casa. Meu irmão, nós temos que pedir percepção espiritual a Deus para saber aquilo que estamos fazendo, se realmente é de grande proveito para nós. Porque corremos o risco de acontecer conosco igual a Nabote. O perigo não é Acabe, não é Jezabel. O perigo está ao nosso lado, muitas vezes, lá dentro do nosso trabalho. O perigo está naquilo que nós estamos correndo atrás. Já diz a palavra do Senhor, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é somente o dinheiro, aquilo que nós colocamos acima de Deus, muitas vezes, nos vai trazer morte, física ou espiritual. E nós não colocamos na balança o perigo que estamos passando, porque a nossa visão é o melhor, queremos trazer o melhor. O melhor, nem sempre o melhor são coisas materiais, meu irmão. O melhor às vezes está dentro da tua casa, está dentro da minha casa e eu não estou percebendo. Esses dias que tem acontecido isso, alguns têm visto o melhor dentro da sua casa. Alguns estão vendo que estavam lançando fora o amor dos filhos, da esposa, do marido, por coisas passageiras. Alguns estão percebendo hoje o valor que tinham dado a coisas materiais em detrimento às coisas espirituais, a Deus, o Criador que traz saúde, que traz a paz, que traz a prosperidade, a bênção para a nossa vida, e temos colocado Ele em segundo lugar. Onde a palavra de Deus lá em Mateus já fala, Jesus foi quem disse, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso tem sido colocado em segundo plano. E chegou o momento de todos colocarem isso em primeiro lugar. Chegou o momento de nós estarmos dentro do lar e colocarmos as prioridades, os pontos nos is. Olharmos para dentro de nós e vermos aquilo que nós temos valorizado ou supervalorizado em relação a outras coisas, a própria vida, a família, as coisas espirituais a Deus. É momento de meditarmos acerca do perdão. Sabe aquela pessoa que nos fere, que temos ferido no nosso trabalho, muitas vezes dentro da igreja, que convivemos com ela, mas até às vezes dizemos que não conseguimos olhar para aquela pessoa e perdoar. É momento de você pensar também que ela está lá no lugar dela sem poder sair, no mesmo ou em ambientes diferentes de você. Você no seu local, ela nela, mas todos estão pensando. É momento de refletir sobre o perdão também. Mas onde eu quero chegar com essa palavra é que esse momento em que temos passado, Deus nos providenciou ou nos permitiu passar por isso para que também nós pudéssemos pensar aquilo que nós temos priorizado nessa vida. Então Nabote perdeu tudo isso. E talvez muitos tenham perdido tudo isso. Dinheiro é bom. Viver uma vida regalada é bom. Ter tudo aquilo que nós almejamos, sonhamos é bom. Mas em primeiro lugar na nossa vida tem que estar Deus. Em segundo, a nossa família. Porque corremos o risco de perder tudo isso por causa de coisas materiais. Por causa de coisas terrenas que muitas vezes nem fizemos força para ganhar. O que foi que Nabote fez para ganhar aquela vinha como herança? Nada, era do pai dele. Era de seus pais. Ele recebeu como herança um presente, mas era uma coisa simples, que ele não mediu o perigo e não cedeu, não vendeu. Ele poderia prosperar muito mais ainda se ele colocasse o preço 10 vezes mais. Acabe estava disposto a pagar e ele não percebeu isso. Então reflita nisso, meu irmão. Reflita isso que você tem priorizado na sua vida. Esses dias é tempo de você ver aquilo que eu tenho priorizado nessa vida. Reflita nessa palavra do Senhor na tua vida. Eu creio que Deus, Ele proporcionou isso para nós, para você e para mim, refletirmos isso. Então que em nome de Jesus, você receba essa palavra no seu coração. Você passe a meditar nela, não em quem te prega essa palavra, mas no que a palavra está sendo pregada para você. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade de ministrar essa palavra para você e primeiramente para mim. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado e tenha uma boa noite.